Então, normalmente eu coloco ele em linha mesmo, para eu não ter um sub LL. Não é a melhor coisa deixar ele em linha e tempo zero, mas é melhor do que deixar meia dúzia de sub lá e meia dúzia de sub aqui. Então, eu simplesmente pego os meninos e a gente coloca na frente do pai. Só que aí, normalmente, a gente separa ele até 1/4 da frequência de corte, de 80 Hz, normalmente. Isso quer dizer que eu vou conseguir ganhar 6 decibéis de uma caixa para outra. Se eu tenho uma caixa, tenho 100 decibéis, se eu colocar uma segunda caixa, eu vou ter 106 decibéis. 105.5, porque eu separei ela 1/4 da frequência superior de corte desse subwoofer, ok? Mas eu estou alinhando lá e eu estou abaixando o matrix do subwoofer. Tem muito subwoofer para mim, ele vai me atrapalhar, ele vai poluir a voz, ele vai poluir o violão, ele vai poluir toda a minha mixagem. Ele só vai favorecer o bumbo e provavelmente vai atrapalhar o baixo, porque vai embolar em muita amplitude. De 60 canais, eu vou deixar tudo aquilo de sub para privilegiar 2 canais. Quanto que é 2 canais em porcentagem de 60? Menos de 1%? Vocês percebem que é bem pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o sub, eu quero trazer o sub um pouquinho mais para baixo, para que eu tenha o controle dele, musical. Então, desde eu atenuar o meu matrix, eu posso começar a espaçar um sub do outro. Agora tem uma soma só de 3 decibéis. Ok? Conforme eu vou espaçando ele um do outro, eu começo a atenuar o meu sub. Sem processamento, sem nada. Só quem conseguir carregar o sub, só arrastando o sub um para o outro. E por que é bom eu arrastá-los e deixar mais aberto? Eu começo a ganhar mais cobertura nas laterais. Porque como eu não tenho tempo, o que acontece é o seguinte, vamos supor se eu tivesse sub nessa sala aqui, um do lado do outro. O que a gente imagina? A gente imagina que esse sub aqui está alimentando esses caras, esse outro sub está alimentando isso, correto? A gente imagina isso, certo? Tiro, 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 tiro. Mas acusticamente, quando você junta todos os subs sem processamento, ele vai criar uma soma acústica no meio do arranjo. Nesse meio, você vai ter uma soma de 40 Hz absurda. Vai ser uma delícia. O bumbo, para quem estiver aqui, é um bumbo maravilhoso. Para quem quiser outro bumbo, aqui é outro bumbo, outro bumbo e outro bumbo. Ele vai atenuando essas pontas, ele faz esse efeito dentro do arranjo. Então, quanto mais eu espaçar, eu começo a ganhar nessas pontas que eu não tenho sub. Gente, estou falando de colocar o sub reto na frente do palco e começar a espalhar, sem nenhum processamento original dele. Tem um canal de processador só saindo para fazer o corte superior de 80 Hz, eu só vou mexer nele. Então, quando a gente passa a entender o que é isso aqui, a gente começa a entender o que pode nos favorecer. E começa a entender o que está brigando com a gente, por que não está acontecendo nada. Por exemplo, se eu pego uma caixa que ela tem um problema de engenharia, por conta desse cálculo feito por um erro, não precisa falar mal, né? Parece que alguém errou, o cara é ruim e a gente já quer matar o cara, não é isso. Acontece. Um erro de engenharia, essa caixa está cancelando 400 Hz. Ela está cancelando 400 Hz. Por algum motivo, o tamanho da caixa, o posicionamento de alto-falante, ela está cancelando 400 Hz. Se eu colocar 6 decibéis no equalizador dessa caixa, eu vou mudar os 400 Hz? Eu vou começar a ouvir os 400 Hz? Está existindo um cancelamento físico na caixa. Por algum motivo. Eu posicionei errado, o fabricante fez errado, algum motivo. Se está cancelando, você vai colocar 6 decibéis, essa frequência vai continuar não existindo. Você vai colocar 28 decibéis, essa frequência vai continuar não existindo. Se você tiver algum lugar para colocar 60 decibéis, essa frequência vai continuar não existindo. Acusticamente. Eletronicamente, ela está recebendo 60 decibéis. Aí agora eu vou mudar de assunto rapidinho para ficar um alerta de uma coisa que eu estou morrendo de medo, que eu não gostaria que vocês passassem. Vocês estão ouvindo falar que existem processadores que estão vindo com filtros Fear Driver. Já ouviram falar? Já. Tá. A maioria ouviu falar. Alguém não sabe o que é Fear Driver? Não sabe? Ok. Eu posso tentar explicar o que é Fear Driver, vai fugir um pouquinho do assunto? Posso? Eu vou tentar porque é um pouquinho mais complexo. Se eu sei que ao encontrar a mesma frequência
no mesmo tempo, na mesma amplitude, eu ganho 6 decibéis? Ou, se eu criar uma diferença de tempo e amplitude, eu posso perder 100%? Ou seja, de ganho, de dobrar a perder, eu estou falando de tempo em amplitude. O que o Field Drive faz? O Field Drive, quando você pegar um processador com um Field Drive, ele não vai ter lá ganho, equalização, abertura de Q, ele vai ter um espaço lá para você carregar um arquivo de Field Drive. Quem cria esse arquivo de Field Drive? Ou o fabricante ou você. Como você cria esse arquivo? Gente, estou falando bem básico e me desculpem, tá? É o que eu sei, é meu teto, me perdoem, por favor. Eu pego, por exemplo, o Smart, meço a caixa, pego esse arquivo, transfiro para um software que cria Field Drive. Esse software vai perguntar para mim aonde eu quero chegar, que é o que eles chamam através de TAPS, por exemplo. Aonde eu quero chegar, quanto de processamento eu quero usar. Estou falando de maneira bem grosseira mesmo, tá? E aí ele vai criar uma resposta linear. O que vai acontecer se a minha fábrica não é capaz de reproduzir tal frequência? Ele vai ver lá que tem um buraco de 9 decibéis, por exemplo, e aí ele vai usar tempo para fazer somas para ganhar 9 decibéis. Ok? Só que como eu dei o exemplo anteriormente sobre cancelamento, ele não sabe qual é o headroom da sua caixa. Ele não sabe quanto você tem à disposição de impedância do seu sistema. Ele está colocando uma frequência lá que, por sinal, é um problema de fabricação. Só que na hora que você for tocar música, essa frequência está acelerada. Você pode não estar ouvindo essa frequência por questão de cancelamento. Mas, eletricamente e eletronicamente, isso está acontecendo. O que vai acontecer com o PA na primeira hora de show? Provavelmente vai queimar. Então as pessoas agora estão falando assim, nossa, chegou um processador lá super baratinho com Field Drive, que eu vou arrumar o meu sistema. De fato, na hora que a gente lê no Smart, ele vai estar maravilhoso. Mas na hora de você ouvir música, lembre-se do seguinte, toda vez que a gente mexe em equalização, seja na mixagem ou no processamento, no alinhamento, estamos mexendo com o nível de energia do sistema. Então, a diferença é o seguinte, se eu pego um equalizador gráfico e tiro 100 Hz, eu não ouço o PA atenuar, porque eu estou tirando um pouquinho de ganho porque eu tirei só 100 Hz, é diferente de eu abaixar todas as frequências. É diferente de eu pegar o Master e tirar 3 decibéis. Se eu pego o Master e tiro 3 decibéis, eu passo a ouvir esses 3 decibéis, opa, eu abaixei. Agora, se eu pego 3, 4 frequências e abaixo, eu não tenho essa percepção do que abaixei, só que eu estou atenuando o sistema na saída. Então, o Field Drive, quando mal utilizado, se eu quiser salvar uma caixa com um Field Drive, aí sim eu posso estar fazendo o quê? Acentuando uma frequência da qual ela não tem capacidade de fazer, só que o amplificador está mandando essa energia mais para ela. E o alto-falante vai excursionar mais. O que está acontecendo é cancelamento, não é o excursionamento do alto-falante. Então, vamos supor, ele tinha que fazer isso, ele vai ter que fazer isso por horas e vocês continuam ouvindo aquela frequência, ela continua sendo atenuada. O estresse mecânico do sistema vai ser muito maior. Se ele não queimar na hora que você estiver usando, ele vai queimar uma hora, porque você está fazendo o trabalho dele de maneira incorreta.